Fala, faz comidinha da vovó, cara. Olá, sou o chefe Mauro Tavares do Black Sheep e hoje vamos utilizar para essa receita 1 kg de farinha de trigo, 350 ml de cerveja, temperatura ambiente, meio quilo de banha ou gordura vegetal, 1 kg de frango desfiado, salsinha a gosto, meia cebola picada, 500 gramas de requeijão ou qualquer outro tipo de queijo cremoso, 250 gramas de azeitona picada e uma lata de milho, sal a gosto e azeite a gosto. Primeiro, a gente vai começar pela massa. A massa ela tem que ficar descansando enquanto a gente vai otimizar o tempo fazendo o recheio. Então a gente já vai começar a massa e vai deixar ela descansar aí seus 20 minutinhos na geladeira. Primeiro a gente vai adicionar a gordura vegetal ou a banha, vai dar uma leve incorporada na farinha de trigo e a gente vai adicionando aos poucos a cerveja. Sal. No primeiro momento vai parecer que vai desandar pela quantidade de líquido que a gente adicionou, mas depois com o desenvolvimento do glúten, que é rapidinho, só mexendo, ela já vai incorporando. Bom, a massa ficou uniforme, bem firminha, tá? A gente vai cobrir, vai deixar ela descansar, enquanto isso a gente vai fazer o recheio. A gente vai começar adicionando então o azeite e a cebola, vai dar uma leve douradinha nela, já pode adicionar o sal. Vamos entrar com a azeitona, o frango. Se o frango desfiado começar a grudar um pouco, é que a absorção de azeite foi grande, então a gente pode adicionar um pouquinho mais, tá? Só para não ficar grudando mesmo. Tradicionalmente, empadão, eles geralmente dão uma coloração ou com tomate ou com algum coloral. No nosso caso a gente vai usar cúrcuma, tá? Que é esse vulgo açafrão da terra. Ela de fato não tem muito sabor, mas ela vai deixar uma cor mais amarelinha e vai ficar bem bacana. Agora a gente vai adicionar o milho e o requeijão. E por último, não para dar cor e sim sabor, salsinha. Você pode corrigir o sal a partir de agora. Aquele sal no início que eu coloco quando eu vou refogar alguma coisa já é para tirar a água do insumo que eu coloquei para refogar. Então agora você corrige de fato, porque já tem sal no requeijão, a azeitona já é bem salgada, então a gente corrige só no final. Bom, a gente vai dividir a massa ao meio, uma parte vai ser a camada que vai fechar embaixo e a outra vai ser a cobertura. Vamos abrir até que ela fique mais ou menos no formato da nossa forma. Legal é pôr um pouco de farinha embaixo, e aí ela não vai grudando. Ela tem essa tendência já que ela tem bastante gordura. Mas também não exagere muito na quantidade de farinha que você vai colocar, senão ela vai começar a incorporar na massa. A massa pode ficar muito seca também. A técnica aqui para colocar é bem simples. Solta sem pressionar na massa o teu rolo de abrir massa e meio que enrola, meio que vem junto, mas bem devagarzinho. Então você enrola, dá uma levantada na massa, cuidado para ele não girar, talvez vocês assistam no resto do vídeo, que não desce. Aí você vem devagarzinho sobre a tua forma e joga nela. Agora a gente tenta colocar sem rasgar a massa, então a gente vai meio que empurrando, encaixando a massa. Feito isso, volta pro rolo, tira o excesso de massa. Feito isso, o clássico
furinho para não subir o ar. A espessura ideal dessa massa, no mínimo, é 5 milímetros, meio centímetro. Tá? Pode variar um pouquinho mais, sim. Menos é muito arriscado, pela quantidade de umidade que tem no recheio. Então isso pode soltar e deixar a sua massa muito úmida e quebrar o fundo. Ou também, na hora que você cortar, ela pode se desfazer, porque ela vai estar muito fininha. Então o ideal é ela assar bem, mas ela pode estar grossinho. Aqui está com aproximadamente 5 milímetros. Então o recheio ele já está molinho, não está quente, nem está gelado. A gente vai adicionar, depois a gente vai fechar. Você pode dar uma leve apertadinha, tá? Para expor ele por todo o empadão. Se você quiser deixar um pouco mais gordo, você pode utilizar aqueles bags de requeijão e colocar ele por cima também, fica bem legal. E depois fechar. Mesmo esquema, mesma técnica, puxar. Agora a gente só vai tentar encaixar onde a gente já tinha feito a bordinha da primeira massa. E aí, tira o excesso mais uma vez. E aí você vai apertando a bordinha para tentar unir mesmo a parte de cima com as paredes. Dá para ver aqui claramente, até é bom frisar isso, que tem um pouco de ar aqui dentro. A gente vai tirar esse ar com aqueles cortinhos clássicos, tá? Então não precisa se preocupar, o ar vai subir. Feito isso, a gente vai pincelar a gema. Tem um jeito mais fácil de deixar ela menos viscosa, que é adicionando a mesma quantidade de algum óleo. No nosso caso foi o azeite. Ele vai para o forno agora, aproximadamente 20 minutos, dependendo do seu forno. Bom, pessoal, então ficou aproximadamente aqueles 20 minutos, tá? Daí a gente verificou, não estava douradinho do jeito que a gente queria, a gente acabou deixando mais 10 minutinhos, beleza? Isso pode ter bastante variação no forno turbo para restaurante, padaria, entre 165 e 170 graus Celsius, tá? E para um forno de lastro ou um forno convencional, pode subir para 180, 190, até 200. É bom lembrar que essa massa ela tem que ser assada corretamente, então é melhor começar com uma temperatura mais baixa e depois corrigir a coloração dela com o forno mais alto, tá ok? Então, feito o corte, a gente só deixou esfriar mais um pouquinho para cortar ela, não desmanchar. Se você for fazer uma venda ou servir um corte, é melhor servir numa temperatura morninha. Muito quente, ele pode desmanchar todo. Dá para congelar ela inteira. Os pedaços não é legal de congelar separado, então se você quiser, congela inteira, tranquilamente, passa um filme plástico PVC que vai manter a umidade e não vai formar aquele monte de água e cristais de gelo. Tenta se preocupar com isso, porque se entrar muito cristal de gelo vai umedecer demais a massa e o recheio. Espero que vocês tenham gostado da receita. A massa tem cerveja, isso é muito legal. Ela não tem aquela quantidade de ovos, tá? É bem bacana que dá para sentir o cheiro e o aroma da cerveja que você utilizar. Isso é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, tirem foto. Qualquer dúvida, perguntem, a gente vai responder. E agora eu vou comer. Bom. Mas bem devagarzinho, para não pressionar a massa. E aí você levanta.